E aí pessoal, beleza? No vídeo passado nós falamos sobre os 3 tipos de chaves. Isso. Chave primária, chave estrangeira e chave candidata. Agora, nesse vídeo nós vamos nos debruçar sobre esses 3 tipos de chaves. Primeiro conceito, o que é uma chave primária? Ou primary key, no inglês, que nós vamos simplificá-la chamando apenas de PK. Tá? Então, uma chave primária ela é uma coluna ou uma combinação de colunas, 2 colunas, 3 colunas, n colunas, cujos valores elas distinguem uma linha das demais dentro de uma mesma tabela de um banco de dados relacional. Para que uma coluna ou uma combinação delas seja considerada uma chave primária, existem alguns pré-requisitos. Quais são? Primeiro, ela não pode ser nula, de forma alguma. Uma chave primária ela não pode assumir um valor nulo. E segundo, ela não pode se repetir. Então imagine o seguinte, que eu tenho aí, como nessa tela que vocês estão vendo, um cadastro de alunos. Eu não posso dizer, por exemplo, que a coluna curso seria uma chave primária. Por quê? Porque eu posso ter mais de uma pessoa que está cursando o curso de Educação Física, ou de inglês, história, ciências, português ou artes. No nosso caso aqui, eu só tenho apenas uma pessoa para cada curso, mas é um exemplo muito pontual. Na prática, um curso vai ter várias pessoas. Então, a coluna curso, por exemplo, não pode ser considerada uma chave primária. Da mesma forma que, por exemplo, nascimento não pode ser uma chave primária. Por quê? Porque pode ser que existam 2 ou mais pessoas que nasceram no mesmo dia. Então, eu não posso considerar a data de nascimento como sendo uma chave primária. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, eu posso considerar o nome do aluno como sendo chave primária. Será que posso? Provavelmente não. Por quê? Imagina aí, o nome Maria José da Silva como sendo uma chave primária. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida no Google e vejam aí a quantidade de ocorrências que eu encontrei com esse termo Maria José da Silva. Eu tenho aqui o CPF, que eu tenho certeza absoluta que ele não vai se repetir no Brasil, né? Então eu posso eleger essa coluna CPF como sendo a chave primária da minha tabela de alunos. Se eu pensasse, por exemplo, numa tabela de veículos, qual seria a chave primária dessa tabela? Poderia ser, digamos, a placa, certo? Então, o que é, repetindo, uma chave primária? É uma coluna ou um conjunto de colunas que consegue identificar unicamente uma linha numa tabela. Um outro conceito é o de chave candidata. O que é uma chave candidata? É uma coluna ou uma combinação de colunas que tem as mesmas características de uma chave primária. Quais são? Uma chave candidata ou uma chave alternativa, ela é assim chamada por quê? Porque durante o projeto do banco de dados, o projetista escolheu uma outra chave que não ela para ser a chave primária. Então, por exemplo, vamos imaginar esse cadastro aí de veículos, certo? Eu tenho aí 4 campos, o campo chassi, o campo placa, custo contábil e valor, certo? Então vejam o seguinte, tanto o chassi do carro quanto a placa do carro, eles podem ser a chave primária, certo? Por quê? Porque não se repetem e não possuem valores nulos, certo? Então, por algum motivo, o projetista escolheu o campo chassi para ser a chave primária. Só que ele também poderia ter escolhido o campo placa para ser a chave primária. Hoje, com a mudança das placas da América Latina, né, do Mercosul, então hoje essa placa já não se repete em todo o Mercosul, mas antigamente eu tinha que fazer uma chave composta. Eu combinava o número da placa com o estado, porque aquela placa poderia se repetir, por exemplo, no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Então ali era uma chave primária composta, né? Eu combinava 2 campos para garantir que aquele registro daquele veículo ele não ia se repetir.
Então, o conceito de chave candidata ou chave alternativa é essa. É um campo ou um conjunto de campos que tem as mesmas características de uma chave primária, mas que não foi escolhido pelo projetista para ser a chave primária. O que é uma chave estrangeira? É uma coluna ou uma combinação delas, cujos valores eles aparecem obrigatoriamente na chave primária de uma tabela e em uma outra tabela ela também existe. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho aqui uma tabela chamada departamento e aqui eu tenho uma tabela chamada empregado. Veja que na tabela departamento eu tenho o código do departamento e o nome do departamento. Na tabela de funcionários ou de empregado eu tenho o código do empregado, seria a matrícula do empregado, né? O nome do empregado e tenho aqui o código do departamento e também tenho o que? A categoria funcional. Observem que na tabela departamento, essa coluna aqui, código do departamento, ela é chave primária. Veja que as linhas não se repetem. Porém, se você olhar aqui, ó, essa coluna código departamento, ela se repete. Aqui, o valor 1 aqui, o valor 1 aqui e o valor 1 aqui. Ou seja, essa coluna ela não pode ser uma chave primária. De cara, eu já vejo que a chave primária é quem? É o código do empregado, é a matrícula do empregado. Então vejam que essa coluna código departamento, ela saiu da tabela departamento e foi para a tabela empregado como sendo uma chave estrangeira. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui, por exemplo, o meu país, o Brasil, e aqui eu tenho a Alemanha, por exemplo. Então aqui na tabela departamento eu sou uma chave primária, mas quando eu vou para a Alemanha eu me torno o quê? Uma chave estrangeira, certo? Por quê? Porque ele saiu da sua origem e foi para outra tabela na qual ele não é original, ou na qual ele não foi originalmente definido, certo? Então, qual é o papel de uma chave estrangeira em um banco de dados relacional? Permitir que as tabelas elas se relacionem. Por isso que nós temos o conceito de banco de dados relacional. Nós temos as tabelas, que são as relações, e eu consigo integrar, eu consigo ligar essas tabelas no banco de dados. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu vou terminando esse vídeo. Vocês sabem que eu estava acompanhando a série La Casa de Papel, já terminei de assistir todo o seriado. Se você tiver alguma sugestão aí de seriado para eu assistir, deixa aí para mim que eu vou dar uma olhadinha para ver se me agrada. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.